Bem-vindos em nosso canal Guerreiros da Imaculada aqui no YouTube. Em nome do Pai, do Filho e do Santo. Amém. Pelo sinal da Santa Cruz, livra Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei com que apreciemos corretamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Esse vídeo eu vou falar para vocês sobre Santo Antônio. Vou falar um pouquinho da vida desse santo maravilhoso da nossa Igreja Católica. Esse santo que pregava o Evangelho só com a sua presença, muitas vezes nem abria a boca para falar. Esse santo que arrebatou multidões, que foi proibido de pregar em lugares públicos, ele ia pregar para os peixes, para os animais, e esses ouviam ele. Como vocês podem ver aqui, eu coloquei algumas imagens aqui no vídeo, dele pregando para os peixes tudo fora d'água, ouvindo a pregação dele. É um santo maravilhoso, a nossa Santa Igreja Católica, que celebramos agora no mês de junho. Então eu vou falar um pouquinho dele para vocês e vou falar sobre a língua desse santo que está intacta, guardada em um relicário. Também está aqui as imagens nesse vídeo para vocês verem. Vou estar falando também sobre alguns milagres de Santo Antônio. Vamos dar início então sobre a biografia de Santo Antônio de Pádua. Santo Antônio de Pádua, 1195 a 1231, é um santo venerado pela Igreja Católica. Foi canonizado pelo Papa Gregório em 30 de maio de 1232. Seu dia festivo é comemorado no Brasil e em Portugal, no dia 13 de junho. Fernando de Bulhões, conhecido como Santo Antônio, nasceu em Lisboa, Portugal, no dia 15 de agosto de 1195. Filho de Martinho de Bulhões e Maria Teresa Taveira, desde pequeno acompanhava os pais das celebrações na Catedral de Lisboa. Formação religiosa de Santo Antônio. Com 15 anos, Santo Antônio ingressou no mosteiro de São Vicente de Fora, onde iniciou sua formação religiosa. Em seguida, foi estudar no mosteiro de Santa Cruz, em Coimbra, onde recebeu sólida formação filosófica e religiosa. Em 1220, Santo Antônio é ordenado sacerdote. Nesse mesmo ano, se sensibiliza ao ver os despojos dos frades franciscanos que são venerados no mosteiro de Santa Cruz após ser martirizados, numa missão em Marrocos. Na tentativa de evangelizar os mouros, resolve se juntar à ordem e recebe o hábito de São Francisco no convento de Olivas, em Coimbra, com o nome de Frei Antônio. Inicia a missão para Marrocos, mas após um ano de catequese nesse país, teve de deixá-lo devido a uma enfermidade e seguiu para a Itália. O dom da pregação. Em 1221, Santo Antônio viaja para Assis, a fim de participar do capítulo da Ordem dos Franciscanos. Em 1222, é convidado para a ordenação sacerdotal, quando faz um sermão revelando grande dom à oratória e seu profundo conhecimento da Bíblia. Em seguida, é designado para difundir e evangelizar a doutrina na religião dos Lombardia. Em 1224, foi indicado por São Francisco de Assis para lecionar teologia na Universidade de Bolonha. Em seguida, foi enviado para a França, onde lecionava nas universidades de Toulouse e Limoges. Em todos os lugares que passou, as suas pregações encontravam forte eco popular, pois lhe eram atribuídos feitos prodigiosos que contribuíam para o crescimento da sua fama e santidade. No final de 1227,
Santo Antônio retornou à Itália e até 1230 atuou como ministro provincial em Milão e em Pádua. Participou do capítulo geral em Assis, onde assistiu os translados dos restos mortais de São Francisco, da igreja de São Jorge para a nova basílica. Ainda em 1930, Santo Antônio solicitou ao Papa a dispensa de suas funções no cargo provincial para dedicar-se à pregação e contemplação, permanecendo no mosteiro que havia fundado em Pádua. Em 5 de fevereiro a 23 de março de 1231, prega o Sermão da Quaresma. Serve de mediador junto à prefeitura de Pádua, que resulta em um decreto que tornou menos cruel a condição dos que deviam e não conseguiam pagar suas dívidas. Em maio, abençoa a cidade de Pádua. Com uma saúde precária, Santo Antônio recolheu-se ao convento de Arcela, perto de Pádua, onde escreveu uma série de sermãos para domingos e dias santificados. Santo Antônio faleceu em Pádua, Itália, no dia 13 de junho de 1231. Em 1263, seus restos mortais foram translados para a Basílica de Santo Antônio de Pádua, construída em sua memória. Alguns milagres de Santo Antônio. Os milagres de Santo Antônio, ainda em vida, levaram à canonização em 13 de maio de 1232, apenas 11 meses depois da sua morte, pelo Papa Gregório IX. Um dos milagres de Santo Antônio é relatado quando o frei pregava aos hereges, em Rimini, na Itália, e estes não quiseram escutar e deram-lhe as costas. Sem desanimar, Santo Antônio vai até a beira do rio e continua pregando, momento que ocorre o milagre, quando vários peixes se aproximam e colocam a cabeça fora d'água em ato de escuta. Esse foi um dos milagres grandes de Santo Antônio, como aparece aqui na imagem. Perdoe-me, gente, o barulho, é que está passando carro, moto aqui na frente. Esse foi um dos grandes milagres de Santo Antônio, que ele pregou para os peixes. Os hereges ficaram tão impressionados que logo se converteram vendo este milagre. Esse milagre é citado em várias publicações, entre elas um sermão do padre Antônio Vieira, que é considerado uma obra-prima na literatura portuguesa. Outro milagre de Santo Antônio é aquele que ele salva o pai da forca. Conta-se que em estado o frei a pregar em Pádua sentiu que sua presença era necessária em Lisboa. Recolhe-se os seus aposentos e cobre a cabeça em silêncio e reflexão. Ao mesmo tempo, se encontra em Lisboa, onde seu pai tinha sido condenado pelo homicídio de um jovem. Este, ressuscitado pelo frei, afirma a inocência do seu pai. Gente, esse pedaço aqui, eu vou explicar para vocês, desse milagre. Ele tinha o dom da bilocação, era o que o Santo Padre Pio tinha, o dom da bilocação. Ele estava em um lugar, mas a sua alma ele era levado pelo Senhor, pelos anjos, a estar em outro lugar ao mesmo tempo. Então eles recolhem seus aposentos, cobrem a cabeça em silêncio e reflexão. Ao mesmo tempo, se encontra em Lisboa. Nesse tempo, acontece a bilocação, que fala que é onde os santos estavam em 2 lugares ao mesmo tempo. Se eu não me engano, também São Felipe Neri tinha esse dom de bilocação, mas Padre Pio tem certeza que tinha. Encontra-se em Lisboa, onde o pai de Santo Antônio tinha sido condenado por um homicídio que ele não cometeu, de matar um jovem. Santo Antônio esteve, em espírito em Lisboa, ressuscitado pelo frei. Esse jovem volta à vida e inocenta o pai de Santo Antônio. Após ver seu pai inocentado, Santo Antônio subitamente volta para Pádua e recomeça sua pregação. Vocês viram que lindo?
ele volta, né, em si, digamos assim, e ele recomeça suas pregações. Nesse ato ocorrem 2 fatos miraculosos em um só. Esteve em 2 lugares ao mesmo tempo e provou o poder de reanimar os mortos, o poder que Jesus Cristo tinha, Santo Padre Pio tinha, São Felipe Neri tinha. Pessoal, estudar a vida dos santos, eu aprendi muito a estudar a vida dos santos com o Padre Reginaldo Manzotti. Eu já tinha paixão pela vida dos santos assim loucamente. Tanto que quando eu morava em Campo Mourão, eu ia na casa paroquial do Padre Carlos e pedia para ele emprestados filmes que ele tinha da vida dos santos. E assistia todos, e assistia de novo, levava lá, buscava mais um tanto, porque tinha coleções de filmes. Eu era apaixonada pela vida dos santos. Chegava em casa, todo mundo assistia comigo. Então, gente, quando eu estudo assim, a vida dos santos, quando eu gravo vídeo aqui para vocês do canal da vida dos santos, a minha alma, ela incendeia, meu coração pega fogo. É como se um êxtase muito grande tomasse conta da minha alma, pela paixão que eu tenho pela vida dos santos. Um outro dom de Santo Antônio só foi revelado após a sua morte. Como havia pedido ao conde Tiso, que acolheu em sua casa em Pádua, certa noite, ao ver alguns raios de luz saindo das frechas da porta do quarto, o conde se aproximou e olhou pela fresta, compreendendo que se tratava de um milagre ao ver a Virgem Maria entregando o menino Jesus nos braços do frade. Gente, que coisa mais linda! Enquanto ainda observava, o menino desapareceu. Por isso, pessoal, que tem várias fotos aqui para vocês nesse vídeo, Santo Antônio com o menino Jesus no colo. Nossa Senhora apareceu para ele, deu a graça desse conde ver essa graça, porque por ele era tão humilde, que ele não iria falar a ninguém que isso tinha acontecido. Entende? Santo Antônio tinha uma humildade gigante, ele não ia falar para ninguém que Nossa Senhora tinha chego até ele e colocado o menino Jesus nos braços dele. Então o Senhor permitiu que esse conde visse pelo freste da porta esse acontecimento, para relatar para nós hoje esse milagre. Saindo do quarto e percebendo que o conde havia presenciado a cena, pede a ele que só conte o visto após sua morte. Gente, olha que coisa mais linda, olha a humildade desse santo, meu Deus. Por esse fato, o santo passou a ser representado carregando nos braços o menino Jesus. O dia de Santo Antônio. O dia de Santo Antônio é comemorado em 13 de junho, data da sua morte, e faz parte das comemorações juninas. A veneração ao santo é difundida nos países latinos, principalmente em Portugal e no Brasil. No Brasil, Santo Antônio é conhecido como Santo Casamenteiro, sendo o Dia dos Namorados comemorado no dia 12 de junho, véspera do dia do Santo Antônio. Nesse dia são realizadas simpatias para o santo com orações e pedidos de casamentos. Lembrando que pode fazer pedido a Santo Antônio, promessa a Santo Antônio, para que tenha um casamento bem sucedido. Vou contar para vocês outros milagres de Santo Antônio. Posso até repetir aqui para vocês alguns milagres, mas, gente, é tão importante, né? Ser repetido alguns milagres. Aí em seguida eu vou tentar falar para vocês, se não der nesse vídeo eu gravo outro, sobre a língua de Santo Antônio. Mas eu vou colocar aqui para vocês, que é um pedido do Senhor no meu coração, que eu fale para vocês da língua desse santo maravilhoso, que é Santo Antônio de Pádua, o nosso santo maravilhoso. Então vamos lá para os outros milagres de Santo Antônio. O pai de Santo Antônio, Martinho de Bulhões, gostava de ir a uma fazenda que possuía nos arredores de Lisboa. Um dia levou o filho com ele. Ocorre que insaciável bandos de pássaros desciam continuamente para beliscar os grãos de trigo. Era necessário espantá-los para impedir grave dano à colheita. Martinho encarregou ao garoto de manter longe os pequenos ladrões. O pai se foi e Fernando permaneceu correndo de cá para lá no campo, Santo Antônio. Em pouco tempo começou a se aborrecer com aquela ocupação. Não muito longe, uma capelinha rústica o convidava à oração. Mas o pai o mandava exortar os passarinhos. Então ele ficou dividido, eu vou para a capela ou fico obedecendo meu pai.
Gritou então aos pássaros, convidando-os a segui-lo para dentro de uma sala da fazenda. Obediente, os pássaros entraram. Quando todos estavam dentro, Fernando fechou as janelas e as portas e foi tranquilamente fazer sua visita ao Senhor. A paixão que ele tinha em estar em adoração ao nosso Senhor já desde menino. Retornando, o pai veio procurá-lo. Andou pelo campo, chamando-o, mas não o encontrou. Procurando, dirigiu-se à capela e o descobriu, todo absorto na prece. Fernando tomou o pai pelas mãos e o conduziu ao salão repleto de voos e de cantos dos graciosos prisioneiros. Abriu a porta e, em um sinal, deu os pássaros em bando retornarem ao livre caminho do espaço. Meu Deus, é o dom que São Francisco de Assis tinha, né? Os animais obedeciam ele, falavam com ele. Vou gravar um vídeo, gente, para vocês. Se vocês quiserem, comentem bastante aqui embaixo sobre a vida de São Francisco, que eu sou tremendamente apaixonada também. E os milagres, né, que aconteceram. Livro roubado. Um dia o frei descobriu que um noviço havia fugido do mosteiro e levado com ele seus comentários sobre o livro dos Salmos. Então rezou para o retorno de ambos. Em pouco tempo, o jovem arrependido voltou para a vida religiosa, acompanhado e é claro, dos manuscritos. Sermão aos peixes. Esse eu já contei para vocês, mas eu vou contar mais uma vez. Eu sou apaixonada, gente, por esse santo maravilhoso, Santo Antônio. Santo Antônio foi pregar na cidade de Rimini, onde dominava os hereges, que resolveram não ouvi-lo, em hipótese alguma. Frei Antônio subiu ao púlpito e quase todos se retiraram e fugiram. Não esmoreceu e pregou aos que tinham ficado. Inflamado pela inspiração divina, falou com tal energia que os hereges presentes reconheceram seus erros e resolveram mudar de vida. Mas o santo não estava contente com o resultado parcial. Retirou-se para orar em solidão, pedindo ao Altíssimo que toda a cidade se convertesse. Meu Deus, que lindo! Saindo do retiro, foi direto às praias do mar Adriático. Em alto brado exclamou aos peixes que se ouvissem e celebrassem com louvor o seu supremo Criador, já que os homens ingratos não queriam fazê-lo. Diante daquela voz impetuosa, apareceram logo os incontáveis habitantes das águas e se atribuíram ordenadamente, cada qual com a de sua espécie e tamanho. Meu Deus, que lindo! Todos os peixes do mar, gente. Os peixes ergueram suas cabeças na água e ficaram um longo tempo imóveis a ouvi-lo. Isso é muita santidade. As histórias dos santos inspiram a gente a ter esse desejo na alma de ser santo, de levar uma vida santa, de procurar a santidade, de fazer de tudo para, conseguir essa santidade. O prato envenenado, outro milagre de Santo Antônio. Alguns hereges resolveram matar Santo Antônio, envenenando-o. Convidaram-o para comer com eles, dando como pretexto debater sobre alguns pontos da fé. Santo Antônio sempre aceitava comparecer a esses debates e polêmicas. Os hereges puseram diante dele, entre outros pratos, um que continha veneno mortal. Antes que o tocasse, Deus revelou-lhe a cilada e o santo, conservado toda calma, repreendeu os hereges pela traição. Vendo revelado o intento perverso dos hereges, não se abalaram e responderam cinicamente: é verdade que esse prato tem veneno, mas nós o colocamos aí porque desejamos fazer uma experiência. No Evangelho está escrito que Jesus Cristo disse aos seus discípulos que ainda que tomassem veneno mortal, nenhum mal sofreria. Estamos querendo saber se és de fato discípulo de Cristo. Santo Antônio fez o sinal da cruz sobre aquele prato e o comeu com apetite, saboreando a comida envenenada como se fosse alimento saudável, e nada sofreu, deixando mais uma vez os hereges confusos e assombrados. O milagre da bilocação, estar em dois lugares ao mesmo tempo, que eu já falei para vocês esse milagre, vou estar concluindo ele aqui. No domingo de Páscoa, enquanto pregava na catedral, Santo Antônio lembrou-se de que fora designado para atoar Aleluia na missa, que se celebrava naquele momento na igreja do convento franciscano.
Não querendo faltar com a obediência e não podendo descer ao púlpito, parou um pouco, calou-se como se estivesse retomando a respiração e no momento foi milagrosamente visto no coro dos seus conventos, entoando o aleluia. Esse prodigioso milagre de bilocação foi assistido e certificado por muitas testemunhas, espalhando-se a notícia em todos os locais. Controle sobre o tempo. São 21, gente, milagres que eu vou estar contando aqui para vocês. Num dia festivo em Limoges, Santo Antônio pediu licença para pregar numa igreja paroquial. Como era imensa a sua fama, o povo deslocou-se para o local, mas o recinto era pequeno para acolher toda aquela gente, e foi obrigado a pregar em uma praça pública. Mal havia começado o sermão, o céu escureceu e muitos relâmpagos e trovões anunciaram uma grande tempestade. O povo atemorizado começou a murmurar e já se dispunham a sair dali em busca de abrigo. Mas Santo Antônio pediu silêncio e, em nome de Deus, assegurou que não choveria naquele local, recomendado a todos que ficassem atentos à pregação. Tranquilizados, os fiéis ouviram o sermão até o fim. Quando se retiravam para suas casas, verificaram com muita admiração que, embora estivesse perfeitamente seco o local da pregação, toda a redondeza estava completamente alagada pela chuva da forte tempestade. Não sei vocês, gente, mas arrepia, não arrepia? Nossa, eu tô toda arrepiada. Esse santo é maravilhoso, meu Deus. Santo Antônio cura um louco. No meio de um sermão de Santo Antônio, entrou um louco e, com a voz alterada e gestos desordenados, perturbava os ouvintes que não conseguiam prestar atenção nas palavras do pregador. De repente, o louco disse: "Não sossegarei enquanto aquele homem", e apontou para Santo Antônio, "não me der o cordão que usa em sua cintura." O santo retirou o cordão e o envolveu o louco, que por imediatamente foi curado. Menino salvo pela fé. Santo Antônio pregava em Briba, quando uma senhora, apressada para assistir seu sermão, deixou sobre o fogo um caldeirão com água, sem se lembrar de que seu filho pequeno ficará em casa sozinho. Ao chegar na pregação, viu um horror, que o menino havia caído dentro do caldeirão e que a água estava fervendo. Bem se pode imaginar os gritos de desespero de sua pobre mãe. Não ousava aproximar-se, certa que eu encontraria o inocente vítima horrivelmente queimado e morto. Mas, cheia de fé em Santo Antônio, invocou-o, e quando aproximou-se do seu filho, estava são e salvo, brincando e pulando na água fervente, sem que ele tivesse queimado. Continuando então com vocês os milagres. Agora vou falar para vocês do milagre: criada caminha sobre forte chuva sem molhar as roupas. Certo dia, faltando alimento no convento de Briba, Frei Antônio mandou que fosse pedir a uma senhora devota, dona de uma grande propriedade, a esmola de algumas verduras na horta distante da casa. A criada obedeceu, contrariada, pois chovia muito. Foi quando se deu conta de que, apesar da chuva torrencial que caía, não estava molhando seus pés, nem a roupa que vestia. Chegou à horta, colheu as verduras, foi entregá-lo no convento e retornou à casa completamente seca. Tanto ela quanto sua senhora ficaram assombradas diante daquele prodígio e não cessaram de contar a todos os altos merecimentos do santo. Santo Antônio ressuscita um morto. Vinha Frei Antônio a um companheiro pelo caminho. Voltava de uma aldeia carregando
grande peso às costas. Quando encontraram um carroceiro que carregava um homem adormecido. O santo, muito cansado, pediu-lhe, por amor a Deus, que levasse alguns viveis que ele e seus companheiros haviam recebido de esmola para o sustento da comunidade. O carroceiro respondeu rudamente que não podia trazê-lo porque estava conduzindo um defunto. O santo acreditou, rezou pelo descanso eterno de sua alma do falecido e continuou seu caminho. Quando não foi o espanto do carroceiro, quanto mais tarde foi acordar o amigo que supunha adormecido, o encontrou realmente morto. Confuso e arrependido, foi em busca de Santo Antônio e prostou-se aos seus pés, pedindo-lhe humildemente perdão. Frei Antônio se compadeceu do homem, aproximou-se da carroça e, depois de uma curta oração, fez o sinal da cruz sobre o cadáver e o ressuscitou. Salvo um homem da morte por engasgamento. Durante a construção do convento de Leontino, aconteceu o seguinte milagre. Estava sendo transportada uma grande pedra para o portal da igreja em uma carroça. Ao ser retirada, caiu sobre o carroceiro, esmagando-o, deixando-o quase morto. Frei Antônio, querendo por humildade ocultar seu dom de fazer milagres, disse ao presente que invocasse o auxílio de São Francisco. Imediatamente o homem ferido levantou-se perfeitamente são, como se nenhum acidente tivesse ocorrido. A cura de um menino paralítico. Aproximou-se de Santo Antônio uma mulher, trazendo nos braços um filho paralítico de nascença, e rogava em altos brados que o curasse. O santo manifestou certo desagrado por aquela forma ruidosa de pedir, mas a mulher continuou a implorar. Tanto ela pediu e suplicou, que este, afinal, fez sobre o menino paralítico o sinal da cruz, curando-o imediatamente. Com modéstia, atribuiu o milagre à fé da boa mulher e recomendou-lhe que não contasse o ocorrido a ninguém. Continuando então com vocês os milagres de Santo Antônio. O menino Jesus aparece para Santo Antônio. Certa vez, Santo Antônio precisou de alojamento em Pádua e um senhor nobre da família do Conde e compassivo teve a honra de acolher em sua casa. Uma noite, vendo no lado de fora do quarto o Frei Antônio alguns raios de luz, aproximou-se e viu o santo segurando nos braços um gracioso menino que suavemente o acariciava. Ficou cheio de espanto por tão extraordinária maravilha. Compreendeu que se tratava do menino Jesus, que se tornara visível ao santo para recompensá-lo com celestes consolações pelas fadigas sofridas. Enquanto ainda observava, o menino desapareceu. Saindo do êxtase, Frei Antônio deixou o quarto e dirigiu-se ao dono da casa, dizendo que sabia que ele havia observado durante a aparição. Pediu então, com insistência, que não revelasse o que tinha visto. O Senhor cumpriu a palavra, somente revelando o fato depois da morte do santo. A história o tocara profundamente e todas as vezes que eu relatava, não conseguia reter as lágrimas. Reconstituindo um pé decepado. Um jovem chamado Leonardo confessou-se com o santo e contou-lhe que, levado pela cólera, havia dado um pontapé em sua mãe. Frei Antônio, para fazê-lo compreender a gravidade do pecado que cometera, disse-lhe: teu pé bem que merecia ser cortado. Essas palavras impressionaram tanto fortemente o jovem que este, chegando em casa aterrorizado com o que fizera, cortou fora o pé. Na hora em que caiu no chão, fez um ruído tão grande que sua mãe correu para ver o que estava acontecendo. Horrorizada com a cena e por saber as razões pelas quais o filho assim o procedera, correu em busca do Frei Antônio, que foi apressadamente à casa do rapaz. Comovido pelo estado em que o santo pegaram o pé cortado, colocando-o imediatamente, foi restaurado. Ficou tão perfeito como se nunca houvesse sido cortado, com apenas pequenas cicatrizes no lugar do golpe, para testemunho do grande milagre realizado. O morto, que falou em defesa
do pai do Frei Antônio. Eu vou falar novamente, eu falei já desse milagre aqui, mas eu vou repetir com mais, aqui está mais completo. Um rapaz foi assassinado perto da casa de Martinho de Bulhões, pai de Santo Antônio. Os assassinos levaram o corpo para o quintal de Martinho e ali o enterraram, sem que o proprietário do terreno soubesse. Mais tarde, foi descoberto pela justiça o corpo na casa do infeliz Filgado e este foi acusado pelo crime. Diante dos gravíssimos incídios de sua culpa, permaneceu 15 meses preso e finalmente estava sendo julgado e seria com certeza condenado à morte. Frei Antônio foi misteriosamente avisado do perigo que o ameaçava seu pai. Santo Antônio foi imediatamente pedir ao guardião do convento que o deixasse ausentar-se de Pádua por algum tempo. Assim que foi autorizado, viu-se transportado num instante a Lisboa, indo direto ao tribunal e depois de beijar a mão do seu pai em sinal de respeito, tomou a sua defesa. Os juízes ficaram impressionados com o aparecimento daquele inesperado advogado e com a segurança com que ele falava, mas não se convenceram da inocência do réu. Tantas eram as provas que tinham de sua culpa. Faltando testemunha de defesa, Santo Antônio apelou para o depoimento da vítima. Os assistentes, surpresos com a entrada proposta, começaram a rir, mas Frei Antônio insistiu e os juízes, levados pela curiosidade, consentiram que ele chamasse o morto como testemunha de defesa. Chegando à sepultura do falecido, o santo ordenou que abrissem e chamou o frio cadáver em voz alta, ordenando-lhe, em nome de Deus, que dissesse aos juízes a verdade sobre o seu assassinato. Imediatamente, o morto levantou-se como se estivesse vivo e respondeu com voz sonora que Martinho de Bulhões era inocente e não estava manchado pelo seu sangue. Em seguida, deitou-se na sepultura. Santo Antônio, depois de se despedir do pai, desapareceu. Ficaram os juízes e assistentes assombrados com o milagre que acabaram de presenciar. O nobre Martinho de Bulhões, graças a seu santo filho, teve a sua vida salva. Os verdadeiros culpados foram descobertos. Recupera os cabelos arrancados de uma mulher, outro milagre de Santo Antônio. Em Arezzo vivia um homem nobre, mas tão colérico que quando se irritava parecia perder o juízo. A esposa, senhora de muito siso e prudência, teve um dia a infelicidade de proferir umas palavras que irritaram o marido a tal ponto que ele se atirou sobre ela, espancando-a cruelmente, chegando a lhe arrancar os cabelos. Com os gritos da infeliz, os vizinhos correram para acudi-la, encontrando-a quase morta na cama. O marido, depois de se serenar, envergonhou-se do que tinha feito e, lembrando-se da fama de Santo Antônio, foi procurá-lo, arrependido, pedindo que o ajudasse. O piedoso santo foi logo procurar a senhora, abençoando-a e, fazendo o sinal da cruz sobre ela, começou a rezar. Pouco a pouco ela foi recuperando o antigo vigor e, milagrosamente, quando se ajoelhou-se aos pés do santo, renasceram todos os seus cabelos. Outro milagre. Conservam qual
dele que está intacta no relicário até hoje. O casamento da jovem. Conta-se uma jovem muito linda, mas cansada de esperar por um noivo, já desesperada de encontrar marido, pediu ajuda a Santo Antônio. Adquiriu uma imagem do santo, benzeu-a e todos os dias enfeitava-a com flores que colhia no jardim. Além disso, orava com regularidade para que o Santo Antônio lhe arranjasse um noivo. Mas passou-se muito tempo e o noivo não aparecia. Certa vez, pôs-se a lamentar a ingratidão do santo, chegando mesmo a ser repreendida pela mãe. E desapontada, pegou a imagem e, no auge do desespero, atirou-a pela janela fora. Passava na rua, naquele momento, um jovem cavaleiro, e a imagem acertou na cabeça. Apanhou-a intacta e subiu a escada para devolvê-la. Quem o recebeu foi a formosa donzela. O cavaleiro apaixonou-se por ela e, algum tempo depois, casaram-se naturalmente por milagre do santo. Vou falar para vocês agora da língua incorrupta de Santo Antônio. Esses milagres que eu falei para vocês são alguns dos milagres de Santo Antônio, tem muitos outros ainda. A língua incorrupta e outras relíquias do Santo Antônio em Pádua. Foi a caminho de Pádua que Fernando de Bulhões morreu a 13 de junho de 1231, e é lá que estão seus restos mortais. A começar pela língua, que segundo a lenda estava intacta 32 anos após sua morte. Dá nome a uma festa comemorada em fevereiro e está exposta na basílica daquela cidade. É conhecida como o Segundo Santo. Quando o caixão foi aberto, viram algo de estranho na caveira. Tem foto aqui, eu coloquei foto aqui para vocês nesse vídeo da caveira de Santo Antônio e algum sacerdote em volta. Quando o caixão foi aberto, viram algo estranho na caveira. Uma porção de carne com aspecto vermelho e fresco. Era a língua do santo, que foi encontrada perfeitamente preservada. Neste momento, o chefe-geral dos São Franciscanos, Bonaventure, que viria a ser também santificado, expressou a sua alegria e surpresa com a palavra que fora incorporada na oração na festa de 15 de fevereiro, a festa da língua. Ó língua bendita, sempre louvaste o Senhor e levaste outro a adorá-lo. Agora vemos claramente quão grande foi o teu louvor perante a Deus. Frisando que a língua é uma das partes mais frágeis do corpo e que é uma das primeiras a se decompor-se, esse franciscano se dirigiu à Basílica de 2005 até a sua morte. Em 2016, interpreta aquilo que crê um milagre. A descrição é autoria de Enzo Poiana, então reitor da Basílica de Santo Antônio em Pádua. Numa entrevista em 2013, quando a cidade italiana celebrou os 750 anos da exumação de Fernando de Bulhões, aliás, Santo Antônio, e da descoberta de sua língua milagrosa. Frisando que a língua é uma das partes mais frágeis do corpo e que é a primeira a se decompor, como já disse, esses franciscanos se dirigiu-se à Basílica de Santo Antônio e viu que a língua não tinha apodrecido. Mostrou e provou a missão dele, em particular a sua pregação que ele levava a cabo através da língua e das cordas vocais. A exumação terá ocorrido a 8 de abril de 1263, 32 anos após a morte de Santo Antônio, e ocorreu porque o corpo daquele que, entretanto, é num tempo recorde até hoje inagualado. Menos de um ano fora a de 30 de maio de 1232, proclamado santo pelo Papa Gregório. Estava sepultado numa pequena igreja de Santa Maria Mater. Entretanto, fora construída uma basílica em sua honra, que teria sido completada pelo ano de 1310, para onde ia ser trasladado o corpo de Santo Antônio. A língua, assim como uma parte queixada e do braço esquerdo, foi logo ali retirada para ser exibida em relicário.
Também uma parte da pele e do cabelo teria o mesmo destino, e um pedaço de um pé. O resto dos restos foi colocado num sarcófago de mármore em sacos de seda escarlate, bordada a ouro e com ossos, outro com as vísceras e outro com os hábitos castanho do franciscano. O relicário original da queixada, datado de 1349, foi doado à Basílica em 1350. A língua foi colocada num tabernáculo à parte, protegida por vidro, como mostra as fotos aqui desse vídeo. A data da colocação da língua no relicário é a exibição que é celebrada em Pádua na Festa da Língua, que inclui procissão e cuja data de 15 de fevereiro e não a de sua descoberta, que foi em abril a cidade dedicada assim dos dias festivos ao santo, que já assinalada também a 13 de junho, uma celebração que decorre ao longo dos 13 dias, desde o dia 31 de maio, que é crismada a Trecina, a que atrai anualmente dezenas de milhares de peregrinos. Um investigatário de 1396 atesta que o relicário da queixada era já o que hoje está em exibição, construído com um busto de prata e pedras preciosas. Com a queixada colocada no local da boca, o rosto teria uma máscara imovível de prata que permitiria tapar e destacar a relíquia.